nosso desejo é que a experiência de cada um aqui, em termos de comunhão, em termos de aprendizagem da palavra de Deus, em termos de entendimento daquilo que Deus tem para cada um de nós, nosso desejo é que tudo isso, neste culto, nós possamos permitir que aconteça. Um culto é um tempo em que a gente se assenta para falar, cantando músicas, orando, mas é um tempo também para a gente ouvir. Nós temos, penso eu, um grande déficit de audição, não no sentido que a palavra tem, mas no sentido de que a gente ouve pouco. E às vezes ouve mal. Isso não se faz com audiometria otológica, mas com audiometria espiritual, né? A quem estamos ouvindo? O que estamos ouvindo? Eu falei pela manhã no rádio sobre serenidade. Estou cada vez mais convencido que felicidade é sinônimo de serenidade. O apóstolo Paulo usa a palavra equilíbrio na segunda carta a Timóteo, capítulo inicial, em que ele fala que Deus não nos deu o poder de espírito de covardia, mas nos deu espírito de poder, coragem e equilíbrio, ou moderação, ou serenidade. Então, no rádio, na reflexão, eu falei de alguns itens, passos, para a obtenção dessa serenidade. 2 eu vou relembrar aqui. Um deles é, então, a leitura da Bíblia. Através da leitura da Bíblia, nós somos, por Deus, capacitados a uma vida de serenidade. E a outra que eu mencionei, foram 4, só estou sacando 2, é que nós temos que evitar aquelas situações que nos agitam e nos fazem agir de modo precipitado. Então, se a gente está num meio em que todo mundo resolve as coisas na hora, sem pensar, sem ponderar, tenderemos a fazer o mesmo. Se estamos num ambiente em que todo mundo grita, daqui a pouco vamos gritar também. Não somos assim tão fortes a ficarmos impermeáveis às nossas influências. Então eu desejo que, após esse culto, Deus então capacite você a ser uma pessoa mais serena. Nisso está, penso eu, entre outros aspectos, a felicidade. Com essas palavras preliminares, portanto, saúdo a cada um de vocês. Meu nome é Israel Belo de Azevedo. Estou acompanhado aqui do pastor Marcos Lima, que participará também da direção do culto. Hoje contamos aqui com um trio, 2, mais uma. Esse aqui, felizmente, não faz parte do trio, para nossa alegria geral. Temos aqui a banda Querigma, depois de um longo, inexplicável, imerecido, injustificável e absurdo período de férias, o grupo está de volta. Vamos ficar com essa segunda parte, o de volta. Vamos esquecer a ausência. Bem-vindos também a todos os componentes aí do nosso querido Querigma. Quero então perguntar se há entre nós alguém que nessa semana completou aniversário de nascimento, casamento, batismo, ou alguma outra data importante na sua vida, para que nós agradeçamos a Deus. Se tiver, eu lhe convido a vir aqui e vamos então louvar a Deus por isso. Casamento. Quantos anos? 11 aninhos, é. Alguns aqui já fizeram 11 anos de casados, né? Outros já têm mais do que 11 anos, né? Mais alguém de nascimento? Pergunto, alguém que veio à nossa igreja hoje pela primeira vez? Dona Elza é a primeira vez, não é, a senhora?
Na primeira vez a senhora vem? Não, né? Não. Alguém pela primeira vez? Não, você é pela milionésima vez, mas sempre bem-vindo. Sempre bem-vindo também. Então, os que vêm pela primeira vez são bem-vindos, os que vêm pela milionésima vez, não é o seu caso, você chega quase perto, também são bem-vindos. Vamos colocar em pé, então, vamos render graças a Deus por tudo aquilo que Ele tem concedido às nossas vidas. A alegria do Senhor, diz Neemias, é a nossa força. Então nos alegramos, né? Com você, seu marido Carlos. Esperamos que esses anos se multipliquem por 2, 3, 4, 5, 6. Porque multiplicar por 11 é fácil, né? Até eu sei, né? Se fosse assim, digamos, por 13, eu não faria essa conta assim tão facilmente. Pai nosso, obrigado por esta hora aqui de alegria, em que todos nós, ao vermos aqui, reconhecemos a Tua bondade que dura para sempre em nossas vidas. Te rendemos louvores pelos 11 anos de vida conjugal da Tua filha, Teu filho, seus filhos que também já estão aqui conosco, que em tudo continuem sendo por Ti dirigidos, abençoados. Receba, Senhor, a nossa gratidão e receba agora tudo que estamos fazendo e ainda vamos fazer neste culto. Nossos cânticos, nossas orações, nossos abraços, são todos dirigidos a Ti. Rogamos-Te que o Senhor, a cada um, traga a resposta que os corações vieram aqui buscar. É em nome de Jesus que nós, então, a Ti oramos. Parabéns. Eu queria dizer, pode vir abraçar a Camila. Esse, com certeza, é o dia que o Senhor fez. E a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar por isso mesmo. E, meus irmãos, esse dia sem aquele calor é muito melhor, não é verdade? Mas vamos agora nos aquecer juntos. Vamos agora fazer aquele tempo de confraternização. Levante, aperte a mão do seu irmão, pergunte o nome dele. Vamos usar esse momento para exercitarmos a nossa comunhão. A mensagem. Estou convencido de que vir à igreja, não apertar a mão do meu irmão, não saber o nome dele, não saber como foi a semana dele, não desejar a ele um tempo de louvor sincero a Deus, é como não vir à igreja. Porque Jesus disse que a igreja
é o seu povo reunido, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei eu. Vamos ler juntos então Josué 1:9, que está aí negrito no começo do nosso programa, para iniciarmos o tempo de louvor com as nossas vozes, porque muitos já estão louvando a Deus desde as 5:30 da manhã. Vamos ler juntos em pé? Pode ser, meus irmãos? Vamos lá, vamos testar agora, fazer um teste. Vamos lá, vamos adiante. Assim como Deus esteve com Moisés, estará também conosco. O Deus eterno está conosco a cada passo deste caminho. Isso é tão importante, tão verdadeiro, uma promessa tão significativa, que vamos ler de novo, meus irmãos. Em seguida, louvar esse Deus que está conosco e é um Deus eterno. Vamos lá, vamos! Assim como Deus esteve com Moisés, estará também conosco. O Deus eterno está conosco a cada passo deste caminho. Que maravilha! Louvado seja o Senhor. Louvemos, pois, esse Deus que está conosco. Deus bendito, obrigado porque, como filhos teus, mais pecadores, como filhos teus, Senhor, mas muitas vezes distantes do alvo, como filhos teus, Senhor, mas tantas vezes te decepcionando, o Senhor nos ama. O Senhor ama cada um aqui individualmente, o Senhor ama cada um aqui mesmo com as suas mazelas. O Senhor ama cada um aqui presente, que com coração sincero busca neste instante te louvar, ó Deus. Então, ó Pai, que o Teu Espírito complete a obra que o Senhor deseja nos nossos corações, que tenhamos uma mente limpa, um coração puro, como foi expresso pelo rei Davi. Ó Deus, ajuda-nos a sermos irrepreensíveis, a sermos filhos que Te adorem de verdade nos seus afazeres diários, no trabalho, nas escolas, em casa com as famílias, não só na igreja, Senhor. Deus bendito, aceita o nosso louvor. Nós queremos Te louvar de coração limpo e que o Teu Espírito nos purifique, porque o Senhor é santo. Amém. E o Senhor pede que nós todos sejamos santos. Então, ó Deus, aceita esse louvor, porque é para a Tua honra e para a Tua glória que aqui estamos.
em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Com o trio, os irmãos podem sentar. Jesus és Rei, Senhor e Deus, estás aqui. Neste lugar vamos louvar, estás aqui. Vamos deixar o coração nas tuas mãos em devoção. Jesus és Rei, Senhor e Deus, estás aqui. A majestade, poder, honra e louvor te pertencem, ó Salvador. Recebe a nossa adoração, mente e coração, nosso ser é todo teu. Jesus és Rei, Senhor e Deus, estás aqui. Neste lugar vamos louvar, estás aqui. Vamos deixar o coração nas tuas mãos em devoção. Jesus és Rei, Senhor e Deus, estás aqui. Estás aqui. Vamos ler juntos, irmãos, seguindo o texto que está no nosso boletim. Sempre tem o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita não serei abalado. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Celebremos a Deus de novo, irmãos, em pé. Certo, Wilson? Graça e paz, irmãos. Como está o teu coração? Onde está o teu coração? Jesus nos fala que aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. E Jesus, Deus, é o nosso bom tesouro. Vamos cantar isso com bastante certeza e convicção. Como a corça anseia pelas águas, eu anseio, ó Deus, por viver em Tua presença como amado filho teu. Ouro e prata, sim, minha alma satisfaz. Deus, só em Ti tenho alegria, Deus.
Tu somente és o bom tesouro que ganhou meu coração. O desejo que tem minha alma é adorar-te, ó Senhor. Eu nasci só para louvar-te, meu amado Salvador. Tu somente és a minha força, a minha rocha e salvação. Tu somente és o bom tesouro que ganhou meu coração. Tu somente és a minha força, a minha rocha e salvação. Tu somente és o bom tesouro que ganhou meu coração. Tu somente és o bom tesouro que ganhou meu coração. Vamos orar com o irmão João Felipe Matias. Peço que ele venha aqui à frente para louvarmos a Deus em oração nesse tempo especial em nossas vidas, nessa semana. Deus de amor, é muito bom estar na sua casa para louvar o teu santo e bendito nome. É tão revigorante vir para a tua igreja, para a tua casa, estar no meio do teu povo e cantar louvores a ti e bendizer o teu nome, porque o Senhor é tão bom conosco, Senhor. E que assim continue sendo, que a nossa semana que se inicia hoje seja uma semana de vitória. Nós queremos chegar no próximo domingo e louvar tanto o teu santo nome por tudo de bom que o Senhor tem feito por nós e pela tua boa mão que nos guarda, nos protege, nos dá a tua santa paz, Senhor. Obrigado pelo teu grande amor, em nome de Jesus. Amém. De coração, dê graças ao Santo Deus, dê graças, pois um dia nos mandou Jesus. Dê graças de coração, dê graças ao Santo Deus, dê graças, pois um dia nos mandou Jesus. Só nele há de achar força e vigor, um tesouro de valor, pois ele cuida com amor de nós. Só nele há de achar força e vigor,
Nesse contexto em que entregamos dízimos e ofertas, eu tenho procurado sublinhar algumas questões ligadas à disciplina no uso do dinheiro. Para minha surpresa e alegria, recentemente uma pessoa de uma boa formação acadêmica me procurou, bem postado na vida profissional inclusive, e me falou de que as coisas que ela às vezes ouve aqui no culto sobre dinheiro fizeram uma grande diferença na vida dela, porque ela não tinha a menor ideia como se deve gastar o dinheiro. Ela diz: agora então eu, todo mês, guardo um pouquinho. Por isso eu quero trazer também uma outra dimensão da nossa vida, que podíamos colocá-la em 3 grandes dimensões: o dinheiro, o tempo e o conhecimento que fazemos com isso. Eu quero falar um pouquinho sobre o tempo. O meu tempo. O seu tempo. Não falo o tempo da vida, eu falo o tempo de um dia. O que é que você faz nas suas 24 horas? Infelizmente, muitas pessoas simplesmente fazem. O que acontecer, aconteceu. Tem gente que não tem hora para acordar, acorda a hora que acordou. Não tem hora para se alimenta quando está fome. Não tem hora para dormir, dorme quando está cansado. Essas pessoas não usam bem o tempo que Deus lhe deu. O que eu estou sugerindo, e vou trazer outras sugestões, é que você organize a sua vida. Não de modo doentio, mas de um modo saudável. Já dei um exemplo pessoal, vou repeti-lo aqui. Quando eu cheguei ao seminário, aos 18, 19 anos de idade, eu pela primeira vez tinha toda a minha agenda sob meu controle. Não estava mais na casa dos meus pais. O dia tinha 24 horas. E o dia começava às 7 horas da manhã, quando eu tinha que estar em sala de aula, até o meio-dia, depois do almoço, e o resto era comigo. O que eu ia fazer com aquele tempo? Então eu percebi, logo nas primeiras semanas, que eu estava desperdiçando o meu tempo. Eu vim, no caso do seminário, para estudar. Eu vim para ser um excelente estudante, para ser o melhor que eu podia ser. Mas eu estava desperdiçando meu tempo. Aí eu ouvi de um pastor já falecido que ele tinha uma agenda em papel rigorosa do seu dia. Segundo me contou o filho dele, ele marcava a hora de acordar, a hora de ler correspondência, naquele tempo eles escreviam cartas, a hora de tomar café, a hora de ler jornal, tudo minuto a minuto. Eu só peguei a ideia e fiz a mesma coisa para mim. Morava num quarto com um colega, peguei um papel, coloquei um papel com hora em hora o que eu ia fazer e preguei na parede. Aquilo me ajudou a ser o excelente aluno que eu sempre fui. Digo, alguém pode interpretar como quiser, eu era um excelente aluno. Nunca precisei estudar, eu era muito bom aluno. Por que estou dizendo isso? Que depois eu peguei o papel e joguei fora. Não precisava mais. Já estava guardado. Claro, não mais os minutinhos, mas a ideia geral. Às 4 horas da tarde, soava no seminário um convite. Era o convite para o jogo de futebol. Mas naquele dia da semana não estava marcado para mim,
eu não ia jogar futebol. Aí vinham, tentavam me arrastar. Hoje não. Meu dia de jogar futebol é amanhã. Porque senão o tempo passa. Eu tinha um amigo que eu dizia a ele: fulano, você vai ser bacharel em papologia, não em teologia. Porque a qualquer hora que se passasse pela praça, ele estava conversando. Um excelente papo. Mas ele não foi ali para conversar, foi para fazer um curso de teologia. Por que estou novamente dizendo isso? Para você avaliar como você gasta o seu dia. Como você passa as suas horas. Refletir sobre isso e organizar o seu dia. Você vai terminar o dia menos cansado e menos frustrado pelas coisas que você pôde realizar. Deus lhe deu um tempo de 24 horas nas suas mãos. Ele disse: administre-o, use-o bem. Quero lhe estimular, então, a usar bem o seu dia. E, é claro, quero também estimular você a ser generoso. Ontem estivemos na nossa igreja filha, em Casa Branca, Igreja Batista Getsemane, que completou 8 anos de aniversário. E foi muito bom vermos ali pessoas fundadoras daquele trabalho há 25 anos. O pastor Nilton está lá há 21 anos. E podemos agradecer uns aos outros. Porque quando nós agradecemos, nós verificamos que aquilo que nós fazemos porque as pessoas nos ajudaram a fazer. Ninguém trabalha sozinho. Ninguém faz nada sozinho, nem em casa, nem no trabalho, nem na igreja. Ninguém é nada sozinho. Quando nós agradecemos, nós reconhecemos isso. Quando nós damos nossos dízimos, nossas ofertas, nós agradecemos a Deus, que nos deu esse recurso. E nos diz: administre-o, use-o bem. E cada um deve fazer isso com sabedoria, porque isso é muito bom. Como gesto de adoração, de reconhecimento que Deus é o Senhor de todas as coisas, de todos os nossos tesouros, como cantamos agora há pouco. Então vamos agora entregar nossos dízimos e as nossas ofertas. Nossa oração é que Deus pegue cada envelope desse com o conteúdo que foi colocado, multiplique, para que muitas pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho Salvador de Jesus. Os irmãos podem então levar as salvas. Eu quero só lembrar ainda o seguinte desafio. Nós estamos traduzindo, adaptando, é claro, Bom Dia Amigo para o inglês. Pretendemos, tendo recursos,
produzir Bom Dia Amigo em inglês. Precisamos de ainda umas 4 ou 5 pessoas na tradução. Temos já uma equipe de umas 15 pessoas na tradução. Se você acha que pode cooperar, não recebeu a minha mensagem por e-mail e quer cooperar com esse processo, ao final do culto você pode falar comigo ou me mandar um e-mail e você vai receber então o material para esta tradução. E a segunda oportunidade que temos ainda hoje é que precisamos de gente para o nosso programa de televisão. Se você acha que pode cooperar de alguma maneira, também fale comigo ou com o pastor Marcos, que precisamos de mais pessoas trabalhando conosco. O profeta Isaías diz que Deus é a nossa salvação. Diz que, por essa razão, então, nós podemos ter confiança e não temer. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação, Ele é o meu livramento. O hino que vamos cantar, juntamente com o grupo Querigma, nos fala desse cuidado de Deus. A parte final da música anterior do trio disse exatamente disso, que Ele cuida de nós. E agora essa melodia que vamos entoar, bastante conhecida, diz que em cada dia Deus nos provê daquilo que nós necessitamos. Mas talvez a gente possa perguntar assim: como é que Deus pode prover a necessidade de cada indivíduo, se são tantos milhões na face da terra? Primeiro, Deus provê as nossas necessidades nos dando sabedoria para cuidar de nós mesmos. Deus provê as nossas necessidades nos dando saúde para cuidar de nós mesmos. Deus provê as nossas necessidades quando Ele intervém sobrenaturalmente nas nossas vidas, livrando-nos de perigos, livrando-nos de enfermidades, oferecendo condições excepcionais para que possamos trabalhar. É múltipla a maneira de Deus cuidar de nós. Mas para mim, a maneira mais sublime, a minha experiência pessoal, de Deus cuidar da gente é quando estamos aflitos. Por alguma coisa, aflitos. E nós ouvimos palavras nos nossos ouvidos. Às vezes naturalmente, pessoas amigas, às vezes sobrenaturalmente. Deus nos fala e nos conforta. Na minha experiência pessoal, esta é a maior demonstração do cuidado de Deus. Quando Ele nos fala o coração e nos dá serenidade para continuar, nos dá equilíbrio para prosseguir, nós então enfrentamos os Golias. Talvez você esteja no momento em que precise ver na sua vida demonstrado este Deus cuidará de mim. Então eu lhe peço que enquanto nós estamos cantando, vamos cantar assentados como nos achamos, você pode se levantar, pode ficar aqui ao meu lado, pode se ajoelhar onde estiver, pode se ajoelhar aqui, como você quiser. Senhor, cuide de mim. Eu por mim mesmo não estou conseguindo. Cuide de mim. Cuide do meu corpo. Cuide da minha mente. Cuide da minha família. Cuide do meu trabalho. Você sabe onde o cuidado dele precisa ser exercitado. Coloque a sua necessidade diante dele enquanto nós cantamos que Deus cuidará de nós. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti.
opera a sua mão e cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia Deus proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dai salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia Deus proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia Deus proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia Deus proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Nesta hora, Senhor, todos nós nos voltamos para o Senhor, de onde provém sabedoria e força. Nossos pensamentos se concentram agora unanimemente em Ti, porque és aquele que de fato pode cuidar, e assim tens feito de cada um de nós. Mas às vezes, ó Deus, nós nos sentimos como que abandonados pelo Senhor. Tantas são as dificuldades, enfermidades, desavenças, conflitos, desamparos. Por isso, nessa hora queremos reafirmar uma vez mais a nossa confiança no Senhor. Queremos até mesmo te pedir perdão por termos pensamentos tão fora da realidade, tão distantes da verdade. O Senhor cuida de nós. Reconhecemos isto. Assim, então, reconhecendo, colocamos diante do Senhor tudo aquilo que aflige a todos nós. Motivos diversos, situações difíceis, variadas. Temos isso conosco agora, o Senhor conhece muito bem o que em nossas vidas que precisa do teu cuidado.
cuida de nós. Tens cuidado do nosso irmão Antônio Pereira, depois de sua dificuldade de saúde, e a cada dia tens permitido que ele venha se recuperando, se restabelecendo, te damos graças. Isso se aplica a tantas outras pessoas aqui. Nessa hora te rogamos pelo Mateus Xavier, nosso irmão em Volta Redonda, que está fazendo agora uma cirurgia da sua coluna, para que ela possa ser bem sucedida. Que as tuas mãos precedam as mãos dos profissionais e façam aquela cirurgia. Te rogamos, Senhor, por aqueles que estão enlutados, por aqueles que estão entristecidos, por aqueles que estão sem projeto de vida, sem perspectiva, cansados, cansadas. Precisamos, Senhor, que o Senhor cuide de nós. Por isso colocamos todos os nossos afazeres, todos os nossos desejos diante do Senhor. É a nossa oração feita em nome de Jesus. Todos podem se assentar. Talvez a maioria de nós aqui tenha que lidar com um problema na sua vida chamado medo. Por exemplo, eu conheço pessoas que gostariam muito de ir a Israel comigo, mas têm medo de viajar de avião. E não são poucas. E não adianta você dizer que o avião é o meio mais seguro de se viajar. Estatisticamente, é o meio mais tranquilo e menos perigoso. Que vai continuar não viajando de avião. Era conhecido um jogador de futebol, hoje é comentarista, Gerson, que às vezes quando ia jogar em São Paulo, naquele tempo não tinha as competições nacionais como há hoje, o time do Botafogo ia de avião, ele ia de carro, porque tinha medo de avião. Avião é um exemplo. Há pessoas, por exemplo, que têm medo de falar em público. Vocês observam que às vezes as pessoas que oram aqui na frente quase são as mesmas. Porque algumas eu não posso chamar. Não vem. Medo impede com que elas se coloquem diante do público. Há muitos anos uma senhora começou a participar conosco e quis ser batizada. Eu disse, olha, parabéns, boa decisão. Ela falou assim, eu tenho que ir lá na frente? Falei, tem. Então, não vou ser batizada. E não foi. Nem tive tempo de dar alguma alternativa para ela. Ela desesperou-se e desapareceu. Tem gente que não fica num quarto fechado de jeito nenhum. Dá um medo, um desespero. Então, a lista de medos é, infelizmente, enorme. Será que nós podemos vencer o medo? Havia uma situação muito especial na vida do povo de Israel. Tem uma história muito interessante que nos mostra o poder negativo do medo.
A promessa fora feita. Estavam no Egito, mas iriam tomar posse de Canaã. Mas Canaã era habitada. Por quem? Quando chegaram então próximos ao destino final, que era passar o Rio Jordão e entrar então na terra prometida, Moisés enviou alguns espiões. Vão lá, estudem a terra, as rotas, né, os lugares que podemos parar, passar, como é que é o povo, se é bem armado, se não é, as cidades como é que são, fortificadas, se não são. Então ele mandou uma equipe de espiões. O que eles viram? Eles viram coisas completamente diferentes. Claro que Canaã era uma só, era a mesma. Mas a maioria viu cidades muito fortificadas, guerreiros em grande quantidade, muito armados, e alguns inclusive eram gigantes, mais de 2 metros de altura. E disseram: não temos nenhuma chance. Não vamos conseguir. Nós somos menores, mais fracos e não temos gigante nenhum aqui. As cidades são fortificadas, não temos como vencer. O outro grupo, só de 2, disse o seguinte: a terra mana leite e mel, é um paraíso. E nós podemos vencê-los. Nós vamos vencê-los. Nós somos mais fortes do que eles, nós vamos vencê-los. Foi o relatório de Josué e Calebe. Os 2 únicos que entraram na terra, porque de fato eles estavam com a razão e os outros estavam errados. Os outros foram movidos pelo medo e eles movidos pela coragem. E quando então estavam próximos de adentrar a terra, depois de o relatório ter sido aprovado pelo líder, não pela maioria, a maioria diria não, democracia naquele caso não funcionaria, democracia de medrosos não é democracia. Josué então reuniu o povo e disse as seguintes palavras. Então quero lhe convidar a ouvir essas palavras que Josué ouviu de Deus e transmitiu ao seu povo. Josué, capítulo 1, versos 5 a 9. É a palavra de Deus que Josué, o líder, ouviu e repassou ao seu público. O que Deus dizia a ele se aplicava inteiramente ao seu povo. Josué, disse Deus a ele, ele transmitiu aos demais: você nunca será derrotado. Eu serei com você, como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar esse povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Deus então continuou: tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dessa lei em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se você fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Josué, lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Por que nós temos medo?
Vou oferecer 3 razões. Uma delas é por causa de alguma experiência traumática da infância. Faça um exercício agora. Pense em alguma coisa que lhe dá medo e tente recuar no tempo para perceber qual foi a primeira vez que experimentou isso. Talvez se perca no tempo, você nem consiga registrar, tão antigo que é, mas às vezes você consiga se lembrar. Certamente, ou grande parte dos nossos medos está na nossa infância. Pais, mesmo com boa intenção, não ponha medo nos seus filhos. Isso, quase sempre, é para sempre. Pais de meninos, não cometa essa frase. Mostre que você é homem. E atravesse um lugar escuro. Pode dar um excelente resultado, mas pode dar um péssimo resultado. Já contei que meu pai tentou isso comigo. Não deu certo. Então, considere esse fato na sua vida. Você não pode mudar. Aconteceu com você. Traumatizou você. Tenha consciência disso. Porque isso pode estar amarrando você, para usar os termos da experiência de Deuteronômio e Josué, de entrar na terra prometida, de ser uma pessoa plena, de ser uma pessoa que ouse, uma pessoa que alcance outros alvos elevados na sua vida, por causa dessa experiência. Segurança, que às vezes vem por um sentimento de uma autocomiseração, de uma autoestima baixa, que também, infelizmente, tem as suas raízes na infância. Às vezes nós pais, na hora de desespero, raiva, solta sobre o filho: você não presta mesmo. Foi só na hora da raiva. Mas a criança grava aquilo e às vezes, para o resto da vida. É muito mais sério do que a gente imagina. As nossas palavras, pais para filhos, mães para filhos, têm um poder além do que nós podemos imaginar. Uma vez, na Academia da Alma, falando sobre isso, uma pessoa me disse o seguinte: um dia cheguei em casa, eu tirei 9,5 em matemática. Meu pai era professor dessa matéria. Foi a primeira vez que eu tirei 9,5. Pai, tirei 9,5. Pai, tirei 9,5. Pai, tirei 9,5. Por que não tirou 10? Essa pessoa me disse a seguinte frase: eu passei o resto da vida em busca daquele meio ponto. E precisei crescer muito, porque eu achava que eu nunca teria capacidade para conseguir aquele meio ponto. Uma outra pessoa ganhou uma bicicleta, coisa que eu não ganhei. Ganhou uma bicicleta. E foi para o quintal com a bicicleta e aprendeu a andar de bicicleta. Sozinho, tropicamente, mas aprendeu a andar.
Aí de bicicleta ele entrou pela cozinha e falei, mãe, aprendi a andar de bicicleta. Não enche, garoto. Esse garoto, todas as vezes que ele vai numa empreitada e vai terminar, ele desiste. Porque ele lembra que a mãe dele disse a ele que aquilo não era importante. O que ela estava fazendo era o mais importante. Esse assunto de como a gente se vê é muito mais importante do que a gente imagina. Porque nós somos aquilo que nós vemos sobre nós mesmos. Se lembra de Gideão? O anjo chegou, Juízes capítulo 6, se aproximou e disse, ó valente guerreiro. Ele disse, meu irmão não está, não é comigo, aqui eu sou o menor, eu faço trabalhos mais inferiores, aqui eu não valho nada, meus irmãos sim, esses são guerreiros, estão lá na guerra agora, eu não, eu cuido da casa. Eu disse, não, é com você mesmo, valente guerreiro. Porque as circunstâncias da família levaram o Gideão a pensar que ele jamais poderia ser um guerreiro. Autoestima, visão sobre si mesmo. Joás, o pai de Gideão, deixou com que ele pensasse que ele não tinha valor. Isso gera medo. Mas penso também que o nosso medo vem do pouco conhecimento que nós temos de Deus. Um Deus distante, um Deus que não vê, um Deus que não ouve, um Deus que não atua. Eu vou me lançar num rio ou numa piscina para atravessar? Eu tenho medo. Mas se eu conhecesse a Deus profundamente, saberia que Ele não vai me deixar afundar. Claro que é uma imagem. Quando nós lemos então a Bíblia, e se não houvesse mais nenhuma outra qualidade da Bíblia, seria esta. Nós vemos quem Deus é. As histórias extraordinárias do Antigo e do Novo Testamento são histórias que revelam quem Deus é. E eu preciso saber quem Deus é. Eu sabendo quem Deus é, eu serei uma pessoa que vou levar adiante bem a minha vida e tocar bem os meus projetos. Essas palavras de Josué aqui, e de Josué para nós, são realmente extraordinárias, por isso estão certamente marcadas na sua Bíblia. Mas eu quero dizer ainda o seguinte: não é bom a gente ficar com medo do que está, a gente fica no cantinho ali, ninguém vê a gente, ninguém observa a gente não incomoda ninguém, ninguém se incomoda conosco. De certo modo é bastante confortador. Você não é criticado, está ali, na massa, no meio, faz seu trabalho devagarzinho, não deu, não faz. Ninguém critica. Ninguém elogia. Se você se põe a fazer, põe a cabeça de fora, tenta cortar você. Você começa a ameaçar. Por isso que ser criticado é maravilhoso. Eu curto as críticas que eu recebo. Sinal que eu estou indo bem. Porque se eu não sou criticado, eu não estou fazendo nada. Mas aí isso depende de uma autoestima boa, não é? Que se alguém me critica, minha autoestima é baixa, eu me arraso. Mas se me critica, eu digo não, eu estou no caminho certo, vou prosseguir. É uma atitude perante a crítica. Ela pode derrubar ou pode levantar uma pessoa. Tudo depende da atitude.
Porque nós temos grandes desafios na vida. Nossa profissão, e nosso trabalho na igreja, nossa vida pessoal, nossa família. Nós temos muitos desafios na vida. Mas para quem tem medo, o desafio não é desafio, é apenas uma muralha intransponível. Só quem tem coragem enfrenta e vence os desafios. Precisamos de coragem para nos superarmos a nós mesmos. Eu sou encantado com aquela experiência de Moisés, quando estava pastoreando o gado do seu sogro Jetro. Aos 80 anos, dos 120 que ele viveu, estava tranquilo, casado, com filhos, tudo já criado, salário garantido, herança certa. Mas era pouco para Moisés. Era pouco pastorear boi. Tinha gente para ele pastorear. Era pouco enfrentar os inimigos do deserto. Tinha um faraó para ele enfrentar. Há mais para mim na vida. Há mais para você. Não importa as nossas idades. Não importam. Há mais para nós. Como houve para Moisés. Mas para realizar, isso precisa de nós coragem. Mais ainda, a coragem nos dá força para as lutas da vida. O medo nos diminui. A coragem nos agiganta. Sabe uma coisa boa que Neemias enfrentou? Eu diria que parte do sucesso de Neemias foi porque ele teve inimigos. Sambalate, Tobias, na reconstrução de Jerusalém. Porque ele então não se acovardou. É uma passagem belíssima, você pode ler depois, em Neemias, em que Sambalate o chama. Vem aqui conversar comigo, marca um lugar. Mas Neemias percebeu que era uma cilada. Não foi. Sambalate insistiu e falou: você está com medo de mim? Está fugindo de mim? Ele disse: eu não sou homem de fugir. O texto prossegue, mas quero destacar esse ponto. A coragem nos dá força para as lutas da vida. Como ter coragem? Primeiro, nós temos que nos conhecer. Temos medo? Então reconheçamos que temos medo. Admitamos a nossa dificuldade. Elias, por exemplo, o grande Elias, teve medo de Jezabel e fugiu para uma caverna. Elias não se conhecia. Elias enfrentou, pelo poder de Deus, os profetas de Baal, mas teve medo de uma mulher, porque Elias não se conhecia. Tinha o poder de Deus nele, mas não se conhecia para saber que também podia ter medo. Foi só uma palavrinha: Elias, Jezabel está atrás de você. Mas ele já tinha enfrentado Jezabel de frente. Acabe, o seu marido, os profetas todos, 850, enfrentou-os todos. Elias, Jezabel está atrás de você. Ele saiu desabalado da carreira, até encontrar uma caverna e se esconder nela. Você quer ter coragem? Primeira coisa, conheça-se a você mesmo. Se tem medo, admita: eu tenho medo. Segunda coisa, conheça e medite
nas promessas de Deus para nós. Olha o verso 5, irmãos. Josué, você nunca será derrotado. Não é a gente falar assim da brincadeira, nunca diga nunca, mas Deus pode falar nunca. É o único que pode dizer nunca, é nunca mesmo. Josué, você nunca será derrotado. Essa era a promessa de Deus para Josué. Josué, ainda no verso 5, eu estarei com você, como estive com Moisés. E Josué foi auxiliar de Moisés. E Josué viu que Deus de fato esteve com Moisés. Disse, opa, é para mim essa promessa. Josué, eu nunca o abandonarei. Você, meu irmão, você, minha irmã, precisa conhecer as promessas de Deus para a sua vida. E para mim, se não houvesse mais nenhuma, essa é suficiente. Lutar sozinho é uma coisa. Lutar com Deus do nosso lado, nem tem comparação. Temos que meditar nessa promessa. Nos alegrar nessa promessa. Cantar essa promessa. Repetir essa promessa. Louvarmos por essa promessa. Precisamos que essa promessa esteja viva, como algo fincado na nossa testa, no imã da nossa geladeira, no portal de nossa casa, em qualquer lugar, porque essa é a promessa de Deus para cada um de nós. Jesus repetiu, eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Essa promessa se repete na Bíblia várias vezes. Primeiro, conheça-se. Segundo, conheça as promessas de Deus. Terceiro, olhe para quem Deus é. Não se baseie no seu caráter, não se baseie na sua autoestima, alta ou baixa, se baseie no caráter de Deus. Uma situação muito difícil na história de Israel. O rei Ezequias, inspirado por Deus, disse o seguinte, segundo Crônicas 32:7, sejam fortes e corajosos. Essa expressão, seja forte e corajoso, se repete mais de 10 vezes na Bíblia. Não fiquem assustados, nem tenham medo do rei da Síria e do seu enorme exército, pois aquele que está do nosso lado é mais poderoso do que o que está do lado dele. Você confia que Deus é poderoso? Ou Ele é limitado como eu e você somos? Essa é a diferença total de nossas vidas. Se Deus é poderoso, prometeu que estará conosco e que não seremos derrotados, isso vai acontecer. É promessa dele, baseada, portanto, no caráter de Deus. O Deus que não mente, como aprendemos também na Bíblia. Quarto, tenha certeza da companhia de Deus. No verso 9, Deus diz a Josué, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, porque às vezes as lutas desanimam, drenam as nossas energias, tantas batalhas. Nem tenha medo, porque eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Bem, Senhor, agora eu vou para a terra dos filisteus. E eles são fortes na guerra. Sim, eu estarei com você. Agora, Senhor, eu vou estar lá nas montanhas de Amon. Sim, mas eu vou estar com você lá. Agora, Senhor, eu vou descer em direção ao Rio Jordão para atravessar. Eu estarei com você. Onde se botar o pezinho, Josué? Eu estou com você. Companhia de Deus. Grande parte de nossos problemas advém do nosso ateísmo funcional. Nós cremos em Deus, cantamos em Deus, mas Ele é tão distante que não está do nosso lado. Não pode fazer nada. Está do nosso lado. A guerra é aqui. Tenha certeza, meu irmão, minha irmã,
da companhia de Deus. Vai fazer uma prova? Estudou? Ele está com você. Vai a uma entrevista? Ele está com você. Vai prestar um concurso de qualquer natureza? Ele está com você. Vai fazer uma coisa que nunca fez? Ele está com você. Vai pegar um avião e ficar 8 horas lá em cima, parece que sem controle, ele está com você. Quinto, nós precisamos obedecer à palavra de Deus. Nós amamos as promessas de Deus, mas temos dificuldade na obediência. Versos 7 e 8. Josué, seja forte e muito corajoso, mas tome cuidado. Viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Desta lei, Moisés, faz um caminho, não saia nem para a direita, nem para a esquerda. Vá sempre em linha reta. Então, você vai ter sucesso onde você for. Você chega lá na outra terra, tem lá um Deus padroeiro daquele lugar. Todo mundo adora aquele Deus. Mas não é o seu Deus. Seu Deus é o único, o verdadeiro. Você vai para outro lugar, os valores são completamente diferentes. É o valor da corrupção, da mentira, mas não é o seu. Não são esses os seus valores. Você está aqui na palavra de Deus. Porque a gente sabe, quando a gente vai por aquele caminho, vamos cair juntos. Mas se vamos por aqui, vamos ficar sempre em pé. Se adoramos o Deus verdadeiro, sempre teremos a certeza da companhia dele conosco. Quando você for falar, Josué, for ensinar os seus filhos, ensinar o seu povo, fale sempre do que está escrito no livro da lei. Não o que você acha, não o que você pensa, não o que você ouviu do seu pai. Fale o que você está lendo, que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Josué, se você fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Talvez você não tenha medo de nada. Parabéns. Então faça mais do que você tem feito. Mas talvez você tenha algum medo. Pergunte por quê. E não aceite o medo como definitivo na sua vida. Você está vivo. E para quem está vivo não há males definitivos, sejam quais forem. Traições, decepções, frustrações, traumas, abusos, nada tem que ser definitivo. Uma palavra que você ouviu, mesmo que ainda soe aos seus ouvidos, não é definitiva essa palavra. Definitivo tem que ser na sua vida a palavra de Deus. Tenha coragem de admitir que você tem medo. Para começar uma nova jornada. Talvez vai precisar de ajuda de alguém para superar o seu trauma. Não há problema nisso, tenha coragem de procurar ajuda. Você não sabe dirigir automóvel. Alguém lhe disse que você é incompetente, que você nunca vai conseguir dirigir um automóvel. Na primeira vez que você vai bater, arrebentar com tudo, acabar com a sua vida, da sua família. Aí você acredita. Tanto acredita que quando você pega um carro, as suas mãos tremem, suam de medo. Talvez você não consiga resolver isso sozinho. Procure ajuda de alguém que diz, vamos analisar esse seu medo aí, vamos nos livrar dele. Por exemplo, alguns a gente sai sozinho, outros a gente convive com ele, mas bota ele lá no fundo lá do baú, lá, mas só lá no fundo, só que a gente tira, abre a gaveta que ele aparece, mas não está no dia a dia da gente não.
Então, firme-se nas promessas de Deus para você. Firme-se no caráter de Deus. Tenha certeza da companhia de Deus na sua vida. Então, conhecendo essa palavra aqui, obedeça e você vai ter sucesso. Eu acabei de ler agora os 6 livros que contam a história dos reis, não é? 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Todos os reis do norte, depois de Salomão, diz a Bíblia, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Sabe por quê? Porque não levaram a sério a palavra de Deus. Meus irmãos, as histórias dos reis de Israel, a parte norte, são terríveis. É só homicídio. É um matando o outro. Não é matando o inimigo, não, é matando um ao outro. É só culto aos deuses falsos. Tudo que estava dito para não fazerem é como se eles perguntassem: o que é para não fazer, que está escrito aqui? Isso como fazer? Mas não é, foi por ignorância, não conheciam a palavra de Deus. Por outro lado, no reino de Judá, muitos fizeram o que Deus não aprovava, mas alguns fizeram o que Deus aprovava. Uzias, Ezequias, Josafá, Josias, porque eles governaram as suas próprias vidas logo do seu reino, baseados na palavra de Deus. Enfrentaram inimigos poderosíssimos, internos e externos, porque se firmavam nessa verdade dita a Josué, que vou ler mais uma vez. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar os povos quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte, muito corajoso. Tome cuidado. E viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Espero que Deus abençoe você a ser uma mulher de coragem, um homem de coragem, confiando sempre em Deus. Vamos cantar então esta verdade. Vamos ficar em pé? Eu só confio no Senhor para me guiar. E se o sol chegar a escurecer e o céu ficar toldado de nuvens, continuo dizendo, eu só confio no Senhor. Esse não vai falhar.
para muitos de nós, os nossos medos se vão quando ouvimos o doce nome Teu nas nossas vidas. Mas, Senhor, há muitos de nós que não podemos ir onde queres que nós cheguemos, porque o medo nos paralisa e incapacita. Senhor, te rogamos por aqueles que não têm medo, para que possam ousar mais. Mas, Senhor, te rogamos por aqueles que têm medo, para que o Senhor os livres do medo. Oramos assim, ó Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus, em quem podemos sempre, sempre confiar. Então dizemos todos...